Eu já fiz isso. Agora Já vai. foi? Foi, ótimo, ótimo, obrigada, Nath. Imagina. Boa noite, todos e todas. Estamos iniciando o mini curso Transcender as Fronteiras Dominantes por meio da literatura nigeriana nas aulas de inglês, oferecido pelo Everton Duarte, que é doutorando aqui do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, programa do qual eu sou professora. O Everton está aqui atendendo um convite meu, de Diana, que é a coordenadora do programa e orientadora do doutorado dele. E eu acho que a gente podia começar com uma fala da Diana, né, apresentando a pesquisa do Everton, e depois eu retomo a fala, fazendo uma breve apresentação do Everton, e aí ele já começa esse curso, que é também um curso que está no contexto do nosso grupo de pesquisa de literatura de ancestralidades negras, que, enfim, a gente está aí com uma série de mini-cursos, de atividades relacionadas à pesquisa e à literatura, escrita por autores e autoras negras e negras, e que também os temas afros estão presentes. Diana, obrigada pela sua presença, que ilustra demais aqui o nosso curso. Tenho certeza que o Everton está muito satisfeito de ter a orientadora dele aqui. Por favor, suas palavras. Boa noite, Beth, Everton, boa noite a todos e todas. De fato, eu estou aqui mais para ser aquela que vai prestigiar e que está super orgulhosa de ver o Everton propondo esse mini curso. Como a Beth disse, esse mini curso ele nasce da pesquisa do Everton e também dessa iniciativa tão importante que a professora Beth lançou no programa por meio do grupo de pesquisa de ancestralidades na literatura negra, né? Ancestralidades negras. E que eu vejo como algo muito importante, porque acabou abraçando a pesquisa e os interesses de investigação de vários dos nossos mestrandos e doutorandos. Então, Beth, muito obrigada por essa iniciativa, por ter organizado, junto com o Everton, este mini curso, e agradeço muito também ao Everton por partilhar uma pesquisa que é inovadora, tanto eu vejo no cenário dos estudos brasileiros nesta questão, quanto um estudo como inovador dentro do próprio programa. Porque o Everton nos traz uma pesquisa que fala muito desse silenciamento, de uma certa tentativa de apagamento da literatura nigeriana, em específico, né? Nós sabemos desse apagamento de outras literaturas, mas ele se foca na nigeriana. E mostra a pesquisa dele o quanto esse apagamento ou essa tentativa de silenciamento, ela cada vez se torna talvez mais marcada pela ausência que nós percebemos dessa literatura no ensino de língua inglesa. Então, quando nós temos acesso aos livros didáticos de língua inglesa, nós vamos ter contato com a literatura americana, com a literatura inglesa, como se as demais literaturas escritas, né, também em língua inglesa, mas porque pertencentes a países africanos, não têm a mesma visibilidade. Não se trata, em hipótese nenhuma, de uma qualidade menor dessas literaturas, mas, como eu disse, de um apagamento, né, de uma desvalorização dessas demais culturas. E o Everton, então, se propõe não apenas a fazer um diagnóstico dessa situação, mas de propor. Eu acho que aqui está a grande inovação da pesquisa do Everton, a grande contribuição que ele traz para os estudos, para a área, porque ele propõe, né, ele vai trazer propostas de como a gente pode ultrapassar isso, né, como a gente pode vencer
esse apagamento, ou pelo menos caminhar em direção a uma mudança desse panorama. Então, eu acredito e falo que sou suspeita, porque sou a orientadora, conheço muito o perfil do Everton, do sério pesquisador que ele é, muito comprometido com isso, que é certamente uma pesquisa e um mini curso que serão de grande valia para todos nós que estamos aqui, conhecermos um pouquinho mais, porque normalmente nos debruçamos nos livros didáticos em língua portuguesa, então é um outro olhar também para a gente pensar a questão do livro didático e do papel que ele tem na formação do leitor, e que certamente será de grande interesse para todos nós. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a iniciativa da professora Beth, agradeço muito ao Everton pela generosidade de compartilhar a sua pesquisa conosco, e agradeço também a todos e todas que estão aqui nos acompanhando, prestigiando esse mini curso, e também aqueles que nos assistem posteriormente. Então, Beth, passo a palavra a você, agradecendo mais uma vez e desejando a todos e todas aí um excelente mini curso. E Everton, parabéns pela iniciativa também. Nós que agradecemos, Diana, a sua presença aqui na abertura do mini curso. Eu também quero agradecer a Natanaela, que é mestranda do programa e está nos apoiando aqui com as perguntas no chat, com a lista de presença, enfim, todo o apoio que é necessário para a realização de uma atividade como essa. Para complementar o que a Diana já apresentou, eu diria para vocês que vai ser, além dessa reflexão importante e necessária sobre a presença da literatura nigeriana nos livros didáticos, o minicurso vai explorar muito a literatura nigeriana em si, né? Então, preparem aí as anotações, porque o Everton costuma nos trazer muita indicação de leituras, tanto teóricas quanto de literatura, de ficção, pouquíssimo conhecidas aqui no Brasil. E, especialmente, ele traz muita referência de literatura contemporânea. Então, vai ser realmente muito, muito relevante. Everton, a gente agradece demais essa disponibilidade de compartilhar os resultados preliminares do seu doutorado. Isso é realmente engrandecedor e diz muito da pessoa generosa e competente que você é. O programa tem muito a agradecer e celebrar a sua presença com a gente. O Everton, ele é, então, doutorando do programa, com bolsista, ele tem bolsa da CAPES, em parceria, o doutorado dele acontece, e isso é importante para a gente, né? Em parceria com o Instituto de Estudos Africanos e Diaspóricos da Universidade de Lagos, na Nigéria. Ele possui mestrado em Linguística Aplicada, especialização em ensino de inglês e literatura norte-americana, e também em História e Cultura afro-brasileira, tem experiência como professor de inglês na educação básica, em programas de intercâmbio com estudantes do ensino médio, em projetos internacionais com professores da África do Sul e Rússia, e no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, do Ministério da Educação, tendo atuado como avaliador de obras didáticas inseridas na área de língua inglesa. Atualmente, é membro do grupo de pesquisa Literaturas de Ancestralidade Negras, vinculado ao nosso programa. Seus interesses de pesquisas incluem as áreas temáticas: estudos pós-coloniais, literatura africana anglófona, ensino, aprendizagem de língua inglesa, frente à Lei 10.639/03, romance nigeriano, cultura Igbo e metaficção historiográfica, perdão. Everton, eu passo a palavra para você, para a gente já, então, fazer esse mergulho
na literatura nigeriana e na urgência de termos mais espaços e mais espaços de qualidade e de leitura para essa literatura que é tão relevante e tão significativa para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Beth. Eu agradeço, né, imensamente a sua presença, a presença da professora Diana, que abriu também o minicurso, né, como minha orientadora, me apoiando na pesquisa, mesmo sendo uma pesquisa um pouco diferente, né? Ela, desde o início, abraçou a causa, juntamente também, na verdade, com o meu co-orientador da Nigéria, o professor Patrick Olofo, da Universidade de Lagos, e você, né, Beth, como líder do nosso grupo de pesquisa, o LAN, os colegas também que estão aqui presentes do programa, do LAN, e todos os que nos assistem agora, que vieram para o minicurso, né, para a gente refletir sobre a literatura nigeriana e outras questões do ensino de língua inglesa, né, do apagamento dessa literatura e outros aspectos também que a gente encontra na sala de aula, enquanto professores de línguas. Eu acho que mudou aqui. Ótimo. Então, esse minicurso é um recorte da tese de doutoramento, né, a invisibilidade das literaturas africanas anglófonas no ensino médio, uma proposta afrocentrada para as aulas de inglês, sob a supervisão, então, da professora Diana, do professor Patrick Oloko, e com também um apoio financeiro da CAPES. Eu espero que esse momento nosso seja de muita também reflexão e conscientização, né, para o rompimento das barreiras coloniais na educação, de uma forma especial, né, nas aulas de língua inglesa, né? Eu vou começar falando um pouquinho do objetivo geral desse objeto maior, né, da tese que inspirou o minicurso. Na verdade, o nosso objetivo geral é aproximar os professores de inglês e estudantes do ensino médio da estética literária, né, africana anglófona, mais precisamente com foco na literatura nigeriana. E alguns objetivos específicos dessa pesquisa maior, nós estamos, na verdade, analisando alguns romances nigerianos com a intenção de encontrar possíveis marcas da metaficção historiográfica, também como objetivo específico desconstruir a ideia, né, de que apenas as nações colonizadoras e as grandes potências, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, produzem textos literários de qualidade, escritos em língua inglesa, né? E também propor estratégias para o trabalho com essa literatura, né, nas aulas de inglês do ensino médio, a fim de atender a Lei 10.639, de 2003, no âmbito do ensino e aprendizagem de língua inglesa. Então, só para, né, dar assim, um panorama da pesquisa, que é de onde, na verdade, sai esse minicurso, né? Eu vou falar agora um pouquinho do percurso profissional, bem rapidamente. Eu sou professor de inglês, né? Já dei aula em escolas de idiomas, já trabalhei também em escolas estaduais, Fundamental 2, ensino médio. Atualmente, eu leciono em uma escola municipal, aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo, no Fundamental 2. Já dei aula em escolas, em colégios, né? Particulares, Fundamental 2, ensino médio, em programas também de intensificação bilíngue, já tive esse trabalho. E como a professora Beth falou, também participei como avaliador de alguns materiais didáticos de inglês. Então, eu acho importante eu falar um pouco disso, né? Porque é de onde eu saio, né? De onde eu falo. Eu falo, então, dentro da sala de aula, né? No interior mesmo da sala de aula e também da academia.
esse mini curso, então, eu vou falar das minhas experiências, também de algumas angústias, observações, estudos na área, viagens pelo continente africano, e sempre naquela procura, né, de ir ao encontro do outro e também ao meu próprio encontro, né, no outro. Eu trouxe para vocês, para a gente continuar o mini curso, uma tentativa, na verdade, um esqueminha para tentar traçar as múltiplas relações que atravessam, né, esse objeto de estudo, que é a literatura nigeriana nas aulas de inglês. Mesmo estando ainda em andamento, a gente consegue perceber o diálogo entre muitos campos teóricos e pensamentos, né? Então, nós temos a crítica literária, né, que nos possibilita analisar essas obras nigerianas para evidenciar a qualidade estética desses textos e, assim, dando visibilidade, né, para o trabalho com essa literatura nas aulas de inglês da educação básica. Os escritos canônicos, eles já possuem, né, esse selo, esse carimbo de qualidade estética, mas ainda há muitos textos na periferia do mundo que merecem também a nossa atenção, né, para até que possamos transcender essas fronteiras dominantes, aniquiladoras. Também a área de história nos auxilia muito, né, para entendermos algumas cronologias, a evolução, as tantas relações construídas pelos inúmeros povos que habitaram e habitam o continente africano. No caso específico da literatura nigeriana, temos a Guerra de Biafra, né, ou a Guerra Civil da Nigéria, que aconteceu de 67 a 70, e que a gente percebe que ecoa demais na literatura nigeriana contemporânea, principalmente pelas vozes dos ex-biafrenses, Ibus, que foram obrigados, na verdade, a abandonar a sua nação para conviver em conflito contínuo com seus algozes, né, até hoje. E também a área da cultura, que sempre, né, se mistura com os aspectos linguísticos. Quem dá aula de inglês, né, sabe disso, que a gente, além de uma estrutura linguística e tal, mas a gente transmite muito da cultura, né? Então, um depende do outro. E por meio da literatura nigeriana, a gente conhece um universo riquíssimo de costumes e tradições, principalmente das 3 etnias que são as maiores da Nigéria, que são os Ibus, os Yorubás e os Hausas. A cultura nos faz compreender os aspectos filosóficos, né, dessas sociedades que se materializam nas narrativas. Mais para frente, eu acredito que na sexta-feira, né, que é o nosso segundo e último encontro, nós vamos ver algumas obras recheadas de realismo animista, né, como diz uma teórica zimbabuense, a Caroline Rooney, o animismo é uma série de encontros cativantes com seres ou forças estranhas, às vezes espíritos, às vezes pessoas vivas, às vezes mortas, às vezes seres animais e assim por diante. Então a gente vai né, mergulhar mais profundamente no segundo encontro nesses textos para percebermos todas essas características das obras. E agora, né, olha só, eu trouxe também nesse esqueminha os estudos pós-coloniais e o pensamento decolonial, que eu acho, gente, na verdade um oceano, essa linha, né, essas linhas de pensamento, porque os estudos pós-coloniais não constituem propriamente uma única matriz teórica, são inúmeras contribuições e pensadores que bebem da mesma fonte, né? Então, esse movimento transdisciplinar, múltiplo, reúne a sociologia,
os estudos literários, culturais, identitários, a história, antropologia, ciência política. E só para citar alguns nomes de alguns autores, né, que se debruçam em todas essas áreas que envolvem os estudos coloniais, nós temos Aimé Césaire, Frantz Fanon, Said, Edward Said, Baba, Gayatri Spivak, o queniano Ngugi wa Thiong'o também, que é um dramaturgo e crítico, e que fala muito, né, desse encontro, vamos dizer assim, desses conflitos pós-coloniais. Paul Gilroy, Robert Young e Chinua Achebe. E, na verdade, indo um pouco mais para a decolonialidade, que, né, quando a gente começa a estudar a teoria, a gente fica até um pouco perdido. Nossa, mas o que faz parte dos estudos coloniais e o que faz parte da decolonialidade? E aí a gente vai entrando, né, por Quijano, Walsh, Mignolo, e a gente percebe que tem uma relação muito próxima, mas a decolonialidade, ela está mais ligada à América Latina, né? Então, a nossa, talvez, realidade aqui é mais próxima, mas que acaba bebendo, como eu disse, da mesma fonte nessa, né, nessa busca por reparação, por conscientização, né, de todos em todas as áreas do conhecimento, mas eu acho que no nosso aqui, principalmente da educação. Deixa eu ver se passou o próximo slide. Que estranho. Estava passando certinho. E aí deu uma paradinha agora. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Aproveitando para pedir que as pessoas desliguem os microfones, por favor, vamos deixar o microfone do Everton. Obrigada. Ótimo. Segundo o Mebol, os povos africanos foram, por muito tempo, vistos como sociedades que não podiam ter história, né? Havia uma recusa em reconhecê-los enquanto criadores de culturas originais que floresceram e se perpetuaram ao longo dos séculos. E o romancista e crítico Chinua Achebe, que é considerado o pai da literatura africana moderna, ele anuncia que os ingleses foram os primeiros a manchar a imagem da África assim que chegaram a Benin, que é o território que hoje pertence à Nigéria, né? Então, eu trouxe aqui também uma reflexão que quando os britânicos penetraram na África Ocidental, eles a descreveram como um lugar de barbárie. Nas palavras do Achebe, a cidade do sangue. Basicamente, a difamação adâmica ocorrera por dois motivos. Primeiro, né, os brancos eram os responsáveis por contar a história do povo negro e também o relato estarrecedor sobre os selvagens poderia servir de escusa ao saqueio e outras formas de dominação. Aí aqui nós temos, né, as visões, né, estereotipadas da África. A gente sabe que muitas vezes a gente ainda encontra algumas pessoas no Brasil e tal que ainda pensam, né, que a África é um país, né, reduzindo a um todo homogêneo. E outros, né, estereótipos, como a gente percebe aqui, que são construídos, são inúmeros e, infelizmente, possuem uma carga semântica negativa. O pouco da história da África que chega às escolas é carregado de representações do africano produzidas sob lente eurocêntrica.
ludibriada também pela mídia, a África é vista como um continente marcado por misérias, guerras étnicas, instabilidade política, AIDS, fome e falência econômica, né? Então, eu acho que é o que a gente vê ainda, né? Na TV, em outros veículos de comunicação, é sempre essa imagem, né, de um povo muito sofrido, de um povo que sempre está em guerra, de um povo violento, né? E quase a gente não vê, por exemplo, outras partes, né? As partes positivas, como, por exemplo, o primeiro transplante com sucesso, né, de coração foi realizado na África. Então, a gente não vê isso estampado nas capas de revista, em outros lugares, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, um lugar múltiplo, com centros comerciais, um lugar de destino turístico também, né? Áreas urbanas. E é engraçado, né, que quando a gente trabalha em sala de aula com os alunos, um seminário cultural sobre a África, sobre os países da África, principalmente os países anglófonos, né? Os alunos, assim, muitas vezes eles ficam admirados, né? Nossa, mas essa imagem realmente foi tirada na África, não Austrália, nossa, tá parecendo tanto com a Austrália, ou com a Irlanda, ou até mesmo com os Estados Unidos, né? Os alunos relatam isso. E, claro, por conta mesmo dessa imagem que nos passa de uma África que só tem, que é claro, né, que até esses conflitos étnicos e toda a pobreza e tal, a gente sabe muito bem que que é o resultado, né, do processo de colonização, de tudo que aconteceu, né? Então acaba sendo assim muito triste, né? Uma das justificativas para o desconhecimento da sociedade brasileira quanto à história da África, conforme enunciado por Mota 2021, deve-se ao número ínfimo de pesquisadores e produções acadêmicas em estudos africanos até o início dos anos 2000. E, na verdade, com base na experiência docente de Mota, na graduação, tanto na licenciatura quanto no bacharelado em História, esse autor revela que os professores de História da África, né, nas universidades, enfrentam dificuldades devido ao escasso conhecimento prévio dos estudantes. E ele dá 2 exemplos para mostrar esse impasse, né? Primeiro, que os estudantes confundem as 2 grandes áreas, que é a história da África e a história afro-brasileira. E que também muitos alunos chegam na graduação sem nunca ter ouvido falar do país Burkina Faso, né? Então, eu achei bem interessante trazer isso para a gente refletir, né, na pesquisa na voz de um professor de história, né? Porque parece que os licenciados em História, né, eles têm uma certa vantagem em relação aos demais de outras licenciaturas, porque mesmo que de forma superficial, eles estudam, né, o continente africano na graduação. Já os professores de inglês, por exemplo, os portadores de licenciatura em letras, não são expostos em sua grande maioria, mas eu percebo que isso está mudando aos poucos, as línguas e as literaturas africanas anglófonas, lusófonas, né? Como eu disse, a gente vai conversando com alunos que estão saindo da graduação e eles já falam, né? Ah, eu tive uma disciplina sobre cultura africana, sobre história africana. Eu me lembro que quando eu
me graduei, né, eu nunca tinha estudado nada assim acerca da língua, da literatura, nem da cultura, para falar a verdade, né? Então é um gap enorme na nossa formação, né? Eu acho que é aqui que entra mesmo essa questão da formação inicial do professor e continuada, né? Mas que é claro que a gente também tem que encontrar jeitos, né? Principalmente assim quem teve uma formação mais deficitária em relação a essas temáticas, a gente tem que, né? Muitas vezes, quem é professor sabe, né? Correr atrás assim por nós mesmos, né? Se falta ainda no material, que é o que a gente vai discutir depois um pouco mais para frente, e em outros cursos, em outros momentos de formação, a gente precisa estar atento, né, ao conhecimento, às mudanças, né, ainda mais que acabamos praticamente ainda estamos com mortes de Covid, mas, né, parece assim que o pior já passou, tivemos que nos acostumar, né, a tantas realidades, né, foi tão difícil para a gente, e essas outras temáticas, esses outros aspectos na educação, a gente percebe que as mudanças são bruscas, né? E a gente tem que estar preparado, como estamos todos os dias na sala de aula. Agora a gente vai falar, né, de uma lei muito importante, que é a Lei 10.639 de 2003, fruto de muita luta e resistência, que preconiza a obrigatoriedade do ensino de conteúdos até então invisibilizados pelo currículo escolar, a história, a cultura africanas e afro-brasileiras. Como tendo entrado, né, em vigor há quase 2 décadas, ainda é possível notar que nem todos os professores têm acesso a esses conteúdos durante os seus processos formativos, né? Então, isso entra em consonância com o que nós falávamos no slide passado, né? Essa questão aí já vai completar, daqui a pouco, 20 anos, né, que existe esse marco legal, e a gente ainda percebe né, a falta de acesso né, os docentes, na verdade, que estão ali mesmo no chão da escola, né, e de todas as licenciaturas, né? Aqui eu falo como professor de inglês, mas todas as licenciaturas a gente sabe que falta, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho também, eu não sei se todos conhecem, que depois desse marco legal da Lei 10.639, também o governo, né, o MEC, eles criaram esse manual, essas diretrizes curriculares nacionais para a educação, né, para a promoção da igualdade racial em 2004, e esse material, na verdade, ele tem como objetivo corrigir injustiças, eliminar discriminações, promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro, né? O documento evoca o Estado e a sociedade para. Aí eu vou ler aqui exatamente o que diz um documento. O documento diz assim: para que todos tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas no pós-abolição. Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de discriminações, né? Então, eu acho que esse trecho fala muito bem, né, desse processo que daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouquinho sobre a colonialidade do poder, a gente vai ver essa estrutura, né, que é uma estrutura mesmo que não encerrou, né, com a saída, por exemplo, dos britânicos ou de outros europeus,
mas é um processo, na verdade, assim, um sistema cíclico, né, de dominação que a gente percebe. E essa normativa, então, né, determina que o ensino de história, da cultura afro-brasileira e africana seja concretizado por meio de diferentes meios e atividades, curriculares ou não. E, embora essas temáticas, eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Frisar que, embora essas temáticas, pela lei, fiquem a cargo, prioritariamente, dos componentes curriculares, arte, história, língua portuguesa, né? Todos, né, devem colaborar na execução de políticas de afirmação racial. No âmbito escolar, esse documento ele ainda indica outros lugares também que a temática pode ser trabalhada, né? Claro que além de dentro mesmo da sala de aula, em laboratórios de ciências, de informática, sala de leitura, bibliotecas, outros espaços também, brinquedoteca, áreas de recreação, na quadra de esportes. Então, a gente percebe a multiplicidade de ambientes, né? Essa temática também ela não pode ficar presa, né, sob a responsabilidade apenas de alguns professores, de algumas matérias, de alguns componentes, né? Mas, segundo o documento, é obrigação de todos, né? Da equipe gestora, de todos os professores promover mesmo, né, essas ações, né, contra o racismo, para tentar, né, mesmo que sendo muito difícil, reparar todos os danos psicológicos, sociais, materiais causados. Aí aqui a gente já vai, né, entrando um pouco mais também na área específica de língua inglesa. Quais países possuem o inglês como língua oficial? Assim, é muito interessante, porque quando a gente pergunta, né, para muitos estudantes, no primeiro dia de aula ou em alguma atividade específica para falar da língua inglesa, quando a gente pergunta, olha, vocês conhecem quais são os países que têm o inglês como língua oficial? É automático, né? Todo mundo fala, os Estados Unidos, a Inglaterra, né? Então, por causa desse processo de colonização territorial, o imperialismo, né, cultural, essa resposta ela ainda paira sob o imaginário de muitos alunos, professores e a comunidade em geral, né? E como consequência desse processo, o objeto então de ensino das manifestações culturais estrangeiras, diversificadas, acaba por se prender tão somente aquelas advindas das nações, né, que são ditas globalizadas, tecnológicas, líderes econômicos, né, instituídos como modelos fiéis a serem seguidos pelos países ainda em desenvolvimento. Antes de eu falar do próximo slide, se vocês quiserem, né, depois também relatar, colocar ou no chat, ou a gente abre também depois no final do minicurso, para a gente bater esse papo, né, para eu saber da experiência de vocês, não só professores de inglês que estão nos acompanhando agora, mas professores de diversas áreas, né, a experiência de vocês, né, com tudo isso que nós estamos abordando no minicurso, como que funciona em outros lugares, né, porque provavelmente a gente tenha a mesma narrativa, ou não, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante quem quiser compartilhar as suas visões acerca da Lei 10.639 e de tudo que nós, né, estamos colocando aqui. Esse mapa, ele mostra onde o inglês é falado, né? E como ele está espalhado pelo mundo. Olha só, quando a gente olha quantos territórios tem o inglês como língua oficial, né? Temos ilhas, continentes, muitos lugares. Então, ainda está no imaginário, né, 2 países, né,
Mas por que será? Se ele já foi tão difundido, modificado, né, alterado, mas a gente ainda fica, né, assim, a gente ainda desconhece essa questão da Everton, geografia. Oi, Beth. tá cortando. Eu não sei se é só para mim, se é para todo mundo. Nath, você tá ouvindo bem o Everton? Eu tô ouvindo bem. O áudio tá Então. ótimo. Desculpe, deve ser só para mim. Desculpe, continue, por favor. Imagina. Então, esse mapa para a gente ter uma ideia um pouquinho assim mais geral, tá bom, pessoal? Aí, aqui, nós temos alguns países, né, que possuem o inglês como língua oficial, alguns países africanos. Então, uma vez que muitas produções artísticas, culturais ainda estão ancoradas nessas perspectivas eurocêntricas, os autores de língua inglesa, eles acabam por ser invisibilizados, né? E olha quantos países, Uganda, South Africa, Nigéria, Quênia, Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, Malawi, Gana, Ruanda, e tem muitos outros, né? Aqui nessa lista nós temos 10, mas se a gente for pegar, a gente encontra Tanzânia, Lesoto, Zâmbia, Ilhas Maurício. Então, são muitos territórios, são muitos lugares que falam a língua inglesa na África, né? Que precisam ter a visibilidade de um país, de qualquer outro país, né? Como eu falei, o nosso foco maior é na Nigéria, mas aí a gente percebe, por essa multiplicidade de países que falam inglês no território africano, como a gente ainda precisa, né, de muitas pesquisas em relação à história, à literatura, à cultura desses praticamente 20 países africanos anglófonos, né, que continuam, assim, na verdade, ainda apagados. Então, eu acho que esse esqueminha mostra bem coloca, na verdade, em xeque, né? Nossa, por que que a África, né, muitas vezes as pessoas não relacionam a África ao ensino de inglês, à língua inglesa falada, né? Sendo que há tantos lugares que falam, né? Se fosse talvez apenas a África do Sul, como às vezes muita gente acha, né? O inglês é falado, eu sei que eles falam inglês na África do Sul, mas é um território muito pequeno se a gente pegar o tamanho, né, do continente africano. É um universo, é um oceano, né? Praticamente assim, que não tem fim. E agora, eu acho, gente, muito interessante quando eu estou em alguma rede social ou a gente está navegando, né? E a gente percebe esses tipos de anúncios. Eu não sei se vocês já encontraram esses anúncios, né? Olha, speak like a native speaker. Speak like a native speaker. E isso vai multiplicando a presença, né, de usuários nativos da língua. Aí a gente consegue ver que esse, né, é o modelo imposto como o ideal, né? Um modelo europeu, norte-americano, e mais ainda, se a gente analisar, né, a gente percebe também que todos possuem o mesmo corpo, né? Todos os corpos brancos, né? Então a gente olha só quantas questões envolvem, né? Quando a gente fala de África ou ensino de inglês nigeriano, né? Através da literatura nigeriana, a gente acaba encontrando, né? São muitas questões que cruzam. E essa questão racial, ela é, assim, gritante, né? Eu acho que é uma das primeiras questões que a gente começa a perceber mesmo como prática, né? De domínio, de colonização. E eu me lembro,
eu acho que deve ter uns 2 anos, conversando com um professor de inglês de uma escola pública. Ele me disse que quando ele começou a dar aula, ele entrou na escola, né, onde ele tinha pegado algumas aulas, os alunos, eles se mostraram muito surpresos, né, com a presença dele. E, assim, nem caiu a minha ficha quando ele estava me contando, mas aí ele me falou que os alunos relataram que eles nunca tinham tido antes aula com um professor negro, né? São coisas que às vezes a gente não pensa. E aí a gente, né, precisa parar para perceber, então, o lugar, né, que esses profissionais de línguas eles ocupam, né, aquele lugar de acesso a outras culturas, viagens internacionais, inteligência, né, ao dominar, manipular 2 idiomas. Então, a referência dos alunos são professores brancos, talvez por estarem também nesse imaginário mais próximo de um sujeito nativo da língua, né? Eu acredito. Então, a gente consegue também depois refletir sobre essas questões. Aí aqui nós temos a BNCC, né? Uma parte que fala especificamente da língua inglesa. Eu sei, né, gente, que a BNCC, assim, ela tem muitas fragilidades, principalmente a BNCC do ensino médio, né? Tem até alguns erros, né? Assim, alguns erros mesmo bem complicados, teóricos, isso já foi apontado também, mas esse trecho, eu acho assim que ele contribui muito com o que os PCNs já falavam, né, sobre essa necessidade da gente sair da caixa, né? Então, esse trecho eu acho assim que foi muito bem colocado, né? Que no anseio de ressignificar as práticas educacionais nas escolas brasileiras de educação básica, rompendo com o modelo hegemônico centrado em valores culturais de países e culturas específicos, a base preconiza que o ensino de língua inglesa deve acolher e legitimar variantes do idioma espalhadas pelo mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos, culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês correto a ser ensinado é aquele falado por estadunidenses ou britânicos, né? Então, nesse sentido, o documento normativo propicia um novo olhar acerca das relações entre língua, território, cultura, uma vez que os usuários da língua eles se encontram em todas as partes do mundo, né? Quando a gente olha aquele mapa da presença do inglês em lugares que muitas vezes a gente até nunca estudou, nunca viu, nunca teve uma relação assim próxima, né, com um destino e tal, e você fala, nossa, há falantes, né, ou às vezes nem só como língua oficial, como nós bem sabemos, mas como língua franca, como segunda língua, né, mas a presença eu acho assim que visível, né, quando a gente para pensar. E se a gente for ver, já que os falantes, né, de inglês como segunda língua, como língua estrangeira, perpassam a quantidade de falantes nativos, né? Então, essas populações articulam novas formas linguísticas e culturais que se mesclam, né, se diluem aos diversos contextos, alterando aquele inglês norte-americano, aquele inglês puramente britânico, né? Então, essas interações elas vão transformando a língua, né? Ela passa por esse processo. E a aprendizagem, então, de inglês, né, desmistifica a concepção de que aprender o idioma é falar
ou a língua dos Estados Unidos, da América, da Inglaterra ou do Canadá. Em seus estudos, Rajagopalan, ele afirma, né, ele, na verdade, cunha o termo World English, que não há falantes nativos, ou seja, na verdade, não há donos da língua inglesa, né? Ela não possui donos, mas ela se expandiu, ela se transformou em cada realidade. Na obra The Empire Writes Back, Theory and Practice in Post-Colonial Literature, na verdade, a gente tem muitas obras, né, muitos romances, muitos contos e obras teóricas como essa, que elas não têm tradução para o português. Então, quando a gente começa a estudar mais esse universo da literatura africana anglófona, a gente acredita, eu também não conheço muito francófona e de outras, eu acredito que talvez o cenário seja o mesmo. A gente quase não encontra tradução em português, né? Então, elas estão praticamente quase todas em inglês. E aí a gente vê mais uma vez essa questão, né, da língua como poder, né? Como realmente é um instrumento de poder. E nessa obra, que foi uma das primeiras dos estudos pós-coloniais, principalmente na literatura, a literatura pós-colonial, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin, eles tecem relações entre as teorias pós-coloniais com a literatura de diversas regiões, como África, Caribe e Índia, por exemplo. Né? Então, esse trecho aqui que eu trouxe para a gente refletir, ele é de 89. Então, olha só, desde 1989, esses autores já reconheciam o caráter variante e multifacetado da língua inglesa, né? Aí eu vou traduzir essa parte, né? Como eu disse, que não tem um livro em português. Embora o imperialismo britânico tenha espalhado a língua inglesa ao redor do globo, o inglês dos jamaicanos não é o mesmo inglês dos canadenses, maoris ou quenianos. E o que eu acho, assim, super interessante, gente, é que nessa citação em inglês, olha só, os autores usam o primeiro English com a letra maiúscula, né? Que é o que a gente aprende que é o certo, que está na norma, padrão, né? Todos os idiomas em inglês só podem ser escritos com letra maiúscula. E aí eu acho, assim, muito interessante a brincadeira, né? Esse jogo, na verdade, que ele faz para diferenciar o English com letra maiúscula do Império com tantos outros Englishes, né? No plural, dos jamaicanos, canadenses, maoris, quenianos, e aí ele começa a usar English a partir daí com letra minúscula, já para, né, realmente mostrar que a língua ela sofre essa transformação, né, pelo sujeito em situação de interação, né? Então, assim, a meu ver, faz-se necessário conceber, então, o inglês não mais como uma língua estrangeira, né? Livrando-nos de eleger donos, criadores ou processos de fundação, né? Mas sim como uma manifestação híbrida, alterada, totalmente heterogênea, né? E quando ela é apropriada, os sujeitos falantes, eles não seguem estruturas e padrões cristalizados, né? Mas eles criam possibilidades linguísticas, culturais, de acordo com os seus contextos e necessidades peculiares, né? Eu fico pensando aqui quantos países, por exemplo, até a Nigéria, que é o nosso caso aqui, a Índia, eles têm 11 línguas oficiais, 9 línguas que são faladas ali entre eles, e tudo misturado, né? Às vezes que eu tive contato, né, com indianos, até mesmo em viagens e tal, eu percebia isso, né? Na África do Sul também, eu falava, meu Deus, como
esse povo, assim, né, como eles são inteligentes, porque primeiro que eles falam várias línguas, né, nesses países, eles não têm só uma língua, é uma língua falada na casa deles, outra, duas línguas que eles aprendem na escola, a outra usada no trabalho, dependendo também, né, a gente sabe da classe social, que isso existe muito, né, mas eles articulam isso de uma forma e muitas vezes misturando, né? Então, fala uma parte em inglês, assistindo televisão, eu me lembro nessas viagens, eu falava, nossa, eu estou entendendo o que eles estão falando em inglês, mas aí do nada eles já iam para uma segunda, terceira, quarta, quinta língua. Então é impressionante, né? Eu acho que aqui no nosso contexto brasileiro a gente não consegue ter muita referência, né? De várias línguas sendo faladas, articuladas mesmo, né? Reconhecidas, e não as línguas que ficam mais periféricas, né? Mais excluídas. E essa imagem azul que eu trouxe aqui para a gente falar, me lembra um pouco do conceito de rizoma, né? Conforme discutido por Deleuze e Guattari. A gente vê que é um fluxo contínuo, né? É uma estrutura complexa e que não faz referência a nenhum centro, né? Não tem hierarquia, não há começo, não há fim, sofre rupturas e, mesmo sofrendo ruptura, é capaz de formar novas conexões, né? Então, falando de toda essa questão que estamos abordando, eu me lembro, assim, sabe, claramente desse conceito mesmo de rizoma, né? Aí que eu trouxe uma imagem, na verdade, um print que eu tirei de uma atividade que eu fiz com os meus alunos ano passado. Essa atividade que mostra o sotaque nigeriano e o sotaque estadunidense, né? Para que os alunos percebam essa diferença, né? Essa variação linguística, que é importantíssima, né? E aí eu coloquei aqui duas palavras que eu acho que são as que mais assim chamaram a minha atenção na pronúncia, né? Na variação desses falantes. Vitamins, schedule, schedule, né? Então, é muito legal quando o aluno tem acesso a esse tipo de material, né? Porque não fica só naquela coisa que a gente sabe que, né? É o inglês americano e tem o britânico. Fora disso, não existe mais nenhuma variação, não existe mais nada, né? Ou você segue o americano ou o britânico. Não, nós temos o nigeriano, o queniano, muitos outros, né? Então, é muito importante a gente levar para a sala de aula e discutir, né? Falar sobre essa variação, para começar a abrir a cabeça, né? Daqueles novos usuários da língua. Bem, aqui eu trouxe para vocês uma imagem da obra do escritor queniano, dramaturgo, Ngugi wa Thiong'o. Ele escreveu, na verdade, obras em língua inglesa, né? Ele começou escrevendo obras, né, suas peças em língua inglesa, e, posteriormente, ele se voltou para sua língua nativa do Quênia, né? Ele começou então, vamos dizer, a recusar essa língua do opressor, essa língua colonizadora, né? E eu tenho até um trecho aqui, que eu vou pegar para vocês, que é a própria fala dele explicando por que ele saiu da língua inglesa, né, a língua aceita no seu círculo, na academia e tal, e passou a usar essa língua nativa do Quênia. Ele diz assim: escrevi em inglês meus primeiros 4 romances, inclusive Um Grão de Trigo. Quando fui preso,
em 1977 foi porque eu escrevi uma peça de teatro em Diguyu, que é a língua nativa dele. Por isso, tomei a decisão política de resistência, de escrever sempre no meu idioma original. Né? Então, eu acho esse relato dele assim impressionante, né? Quando ele usava a língua inglesa estrangeira, até então, né, do estranho, o governo nem percebia, né, desse movimento dele. E aí, realmente, para chegar onde precisava chegar mesmo, que ele começou a escrever na língua, né, dos locais, é que eles o prenderam, e aí, como resistência, né, ele resolveu, então, começar a escrever as peças, alguns contos, acredito também que é um romance na língua né, africana, né? E depois que, na verdade, ele escreveu essa obra que a gente está vendo, né? Olha, Decolonizing the Mind, que também não tem tradução, e ele escreveu na tentativa de encorajar os escritores africanos também a escreverem em suas línguas nativas, né? E ele argumentou que toda literatura, esse ponto, gente, é muito importante para, né, qualquer professor, qualquer teórico que queira estudar literatura africana. Eu acho que isso é muito importante, porque o Ngugi wa Thiong'o, ele assim foi um revolucionário em mudar, por exemplo, essa questão de literatura africana, né? Esse título, vamos dizer, porque ele deixa muito claro nessa obra que quando o africano, né, escreve qualquer texto usando uma língua europeia, né, isso não é mais uma literatura africana, e sim uma literatura afro-europeia. E os textos que são escritos por africanos em língua africana, esses sim devem ser chamados de literatura africana, né? Então, essa obra foi um marco nesse pensamento. Porém, depois de muita discussão e reflexão, né, sobre essa terminação, nossa, mas vamos pensar um pouco mais, a gente percebe que a ideia do Ngugi wa Thiong'o não ganhou muita força entre os intelectuais da África, né? E nessa obra ele também revela de uma forma assim, nossa, de uma forma dura, de uma forma assim terrível, quando a gente lê a opressão que ele próprio viveu quando os britânicos ocuparam o Quênia, né, e começaram a privar o povo de sua língua, dos seus costumes. Ele relata muitos castigos que eles começaram a sofrer na escola, né, por não poderem usar mais a língua que era a língua do lar, do seio familiar, né? Então, esses professores britânicos, quando instituíram essas escolas e começaram a mexer no currículo, né, no que funcionava antes, eles começaram a castigar fisicamente, inclusive os alunos que não falassem inglês, né? Então a gente percebe o porquê desse movimento, né? Os traumas que não ficaram na vida do Ngugi por ter passado por tudo isso, né? Ele fala, inclusive, nessa obra, que os alunos que tentassem falar a língua nativa em algum lugar, em algum canto da escola, e algum colega dedurasse, né, para o professor inglês, esses alunos eles carregavam placas, né, com dizeres no pescoço em inglês dizendo I'm stupid, né? Eu sou estúpido, eu sou um idiota. Então ele traz todas essas marcas, né, de violência
que ele próprio passou nesse processo, né, de colonização. Aí, aqui eu trouxe uma definição, eu sei que, né, é uma definição até que grande, vamos assim dizer, mas é porque, como eu disse antes, os estudos pós-coloniais, para dar conta de tudo, né, de tanta coisa, é complexo a gente pensar em estudos pós-coloniais. É complexo, mas eu gosto bastante desse trecho do teórico Young, porque ele traz, assim, eu acho que de uma forma mais clara, né? Eu mesmo traduzi aqui, eu vou ler algumas partes para vocês, para a gente refletir sobre, né, o que são esses estudos pós-coloniais em relação com a literatura, com a história, com tudo que a gente está discutindo. São experiências humanas não representadas em um nível institucional. É o resultado das diferentes origens culturais e nacionais, nas quais a cor da pele, a sua posição ou lugar, circunstâncias de nascimento definem o tipo de vida. Se é uma vida, né, que você tem privilégio, confortável, ou se é oprimida, explorada. Em suma, essa corrente abarca aqueles sem um abrigo, sem um lugar de pertencimento, cujos conhecimentos e histórias são apagados, negados. A base desse estudo amplo é a preocupação com os oprimidos, as classes subalternas, com os grupos minoritários de qualquer sociedade. Então, eu acho assim, um espetáculo essa definição do Young, porque com tanta teoria, com esse rizoma, com tantos cruzamentos de pensamentos e tal, a gente consegue entender, então, que todos têm essa base, né, de olhar para aquele sem voz, aquele que foi apagado, aquele sem abrigo, né? Então, isso é o que une todas as áreas que se debruçam sobre esse campo pós-colonial, né? Eu também esqueci de mencionar, na verdade, lá no começo, que também tem os estudos subalternos, né, do sul da Índia, da Spivak, né? Então, esses grupos que foram se formando, todos eles construíram, né? E ainda constroem, na verdade, os estudos pós-coloniais, que a cada dia a gente vê, né? A Chimamanda, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente, né? Com seus ideais feministas, muitas outras escritoras nigerianas e de outros países da África. Então, a gente vê que só vai se expandindo, né? Esses estudos pós-coloniais, eles, né? A colonialidade continua, né? Esse poder, essa influência continua, né? Agora, a gente vai entrar um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que há né? As pessoas às vezes diferenciam o pensamento decolonial dos estudos pós-coloniais. Aí eu ainda falei que o pensamento decolonial ele é mais voltado para a América Latina, para a estrutura do trabalho, né? E aí eu trouxe para vocês um teórico que eu gosto muito. Na verdade, foi o primeiro teórico, né? Quando eu estava montando todo o meu projeto de pesquisa há 2 anos, e eu já tinha eu já sabia que eu queria trabalhar mesmo, né, com a literatura nigeriana, mas não sabia por onde começar. O primeiro teórico que eu li foi o sociólogo Aníbal Quijano, que embora ele esteja voltado aqui para a América Latina, mas assim, eu consigo enxergar essa teoria dele em tudo que eu leio. É impressionante, em todo lugar, né, todo texto que eu pego, toda a realidade, eu olho e falo, meu Deus, é a colonialidade do poder do Quijano. Assim, é impressionante. E ele fala, assim, em suma, que a dominação europeia criou novas identidades sociais e históricas entre os povos colonizados, suscitando, então, a relação dicotômica, né?
colonizador, o colonizado, opressor, oprimido, conquistador, conquistado. E, como eu falei, concentrando os estudos na América Latina, o Quijano considera a colonização como um processo contínuo, cuja influência estabelece um novo padrão de poder mundial, né? Os europeus ocidentais, como ele diz, eles imaginaram ter pavimentado o caminho para a civilização, né? Concebendo-se como os mais avançados da espécie. E até nas palavras dele, ele também diz que não apenas os portadores exclusivos de modernidade, mas igualmente seus exclusivos criadores e protagonistas, né? Então, isso reflete assim em todos os lugares, né? Então, a colonialidade do poder, que depois é expandida para a colonialidade do saber e do ser, esse esqueminha montado por Mignolo mostra bastante isso, né? Olha, o controle da economia, o controle da autoridade, o controle da natureza e dos recursos naturais, o controle do gênero e da sexualidade e o controle da subjetividade e do conhecimento. Então, a gente percebe que a colonialidade do ser, né, e do saber, elas estão mais aqui nesse controle do gênero, da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento, né? Então, a gente consegue entender a educação eurocêntrica, né, que dominou os bancos também das escolas brasileiras, invisibilizando, dentre outras temáticas, as produções literárias, que é o objeto maior do estudo, mas como tantas outras, né? E ao discutir a colonialidade enraizada em algumas práticas, tem alguns autores também, alguns professores de inglês ou alguns professores de outras áreas, como a professora Ferreira, ela acredita na importância da educação linguística crítica para a desconstrução de discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos, misóginos, classicistas, né? E ela ainda fala que, ademais, os legados dos africanos para a ciência e a cultura universais são, na maior parte dos casos, simplificados, desprezados, ridicularizados ou excluídos dos currículos escolares brasileiros, né? Então, é imperativo, né, que a escola seja um espaço vasto de diálogo, pensamento crítico, para possibilitar, né, o conhecimento de fato a respeito da história, da literatura, da cultura africana, como forma de valorização, reconhecimento das contribuições de tantos povos africanos inclusive para constituir a nossa própria identidade, né? A identidade do povo brasileiro. Então, eu acho assim que a colonialidade do poder, ela explica, a meu ver, toda essa influência no currículo, né? Nos currículos escolares, em diferenças no mundo do trabalho, né, na economia, a gente começa a perceber como isso não acabou, né? É pós-colonial, né? Às vezes a gente até escuta, é pós-colonial porque pós significa que já acabou, é depois. Não, na verdade não. É pós-colonial, mas continua com essa colonialidade, né? As estruturas. Basta a gente analisar a nossa realidade, né? Que a gente começa a perceber. Às vezes a gente não percebe, mas cabe a reflexão crítica, né? Para educadores, para a sociedade no geral, dessa dominação. E eu vou, na verdade, gente, fazer aqui, eu acho que mais um slide, e aí a gente abre para perguntas, para reflexão, né? Eu sei que a gente já está dialogando, né?
cada um aí está pensando em muitas questões, e eu também não consigo ter acesso ao chat, né? Então, eu não sei se já tem alguma coisa, ou se alguém quiser falar. Eu acho que é muito importante essa partilha, né? De tudo que está sendo exposto. Mas, para eu encerrar essa primeira parte do minicurso, eu trouxe essas imagens, né? Que também dão o que falar. A gente precisaria, assim, de muito tempo para explorar, mas eu acompanhei um evento com um advogado da Angola esses dias, e eu achei muito, assim, super curioso ele comentando algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, e também algumas reflexões que eu faço, né? Depois da morte da rainha Elizabeth II, né, o movimento que foi criado no mundo, principalmente nas ex-colônias, né, dessa recusa, né, pelo percurso histórico ligado ao genocídio, à violência, práticas que empobreceram os países africanos, né? Então, tomados dessa consciência crítica, todo o luxo construído em cima da exploração dessas colônias. E aí, com a morte da rainha, então, alguns grupos começaram a questionar, né? Nas mídias, toda a ostentação, as relíquias, obras de artes que foram roubadas da África para os museus da Europa, sem contar, né, quando a gente pega aí algumas notícias, algumas pedras preciosas, né, da coroa, uma pedra que vale milhões de euros e tal. Então, a gente começa a fazer parte desse movimento decolonial. A gente começa a entender, né, toda essa questão de eu acho que é um luto assim universal, né? Como se fosse assim uma divindade que transcende e que ganhou uma dimensão, né, como eu disse, quase que divina. E esses autores, alguns africanos, outros brasileiros, no evento que eu participei, eu achei interessante eles enfatizando que nunca houve uma retratação da monarquia britânica, né? Um pedido de desculpas da rainha pelo genocídio e todos os outros crimes contra os africanos, né? E, inclusive, ela soube que ela havia se tornado rainha quando ela estava no Quênia, né? Em uma visita no Quênia. E tudo isso simplesmente, né? E se a gente vê o período também que ela se tornou rainha, muitos conflitos aconteceram nos países, né, falantes de inglês, as ex-colônias. Então, a gente percebe a permanência do colonialismo, né? Assim como a colonialidade do poder, discutida por Quijano, a gente vê esse sistema cíclico, né? Ele é criado, ele é estruturado e ele é mantido, né? Ele não necessariamente consegue ser destituído, destruído, mas ele é mantido, esse sistema opressor. Então, e também essa imagem aqui da língua inglesa, né, English, de alguém com a chave, retirando as letras do idioma, também entra bastante em consonância com aquele pensamento do queniano Ngugi wa Thiong'o, né, de voltar para a origem, né, de negar a língua inglesa. Aí me lembrou, né, desses últimos acontecimentos, agora com a morte da rainha, esses focos que a gente percebeu de povos, de pessoas que simplesmente se recusaram a tomar para si um luto que não é deles, né? Então, eu acho, professora Beth, que eu já falei bastante, né, para não ficar cansativo, porque são muitas informações, a gente São pode... muitas mesmo.
eu também reforço o convite do Everton para. Eu acho que pode parar de compartilhar, né? Opa. E quem quiser abrir a câmera, fazer algum comentário. Normalmente, depois de uma fala assim, tão intensa, com tantas informações e com tantas reflexões importantes, as pessoas precisam de um respiro, não é? Para digerir, para poder se organizar um pouco. Então, enquanto as pessoas vão assim organizando, porque não tem nenhuma pergunta no chat, viu, Everton, respondendo sua. Eu consegui entrar pelo micro e estou acompanhando aqui pelo chat, não tem nenhuma pergunta por enquanto, mas para as pessoas terem esse momento de digerir um pouco tudo que você disse, eu queria fazer 2 comentários e 2 perguntas. Acho que você passa por 2 pontos importantíssimos. O epistemicídio, né? Essa ausência, esse apagamento, não apenas da literatura africana e afrodescendente em geral, mas também da teoria e de teóricos negros e negras, africanos e africanas, no nosso, no nosso pensar, no nosso fazer pesquisa, no nosso fazer literatura, né? Isso envolve 3 movimentos. Um é tomar consciência desse apagamento, parar de achar isso natural, né? Às vezes a gente vai em banca em que o tema é literatura afrodescendente e não há uma referência de teóricos africanos ou afrodescendentes. Então, é aquela mesma fundamentação teórica, né? Estruturalista, pós-estruturalista, branca, hétero, eurocêntrica. Então, a gente tem que ficar atento com isso. A hora que a gente se conscientiza, tem o segundo movimento, que é se informar, ler, conhecer, né, esse material. E o terceiro movimento é levar esse material para a sala de aula, para as pesquisas, para os artigos e para as nossas falas. Então, esse curso que você está oferecendo agora é importantíssimo para esse movimento que é recente no Brasil, né, Everton? Até por essa dificuldade das não traduções, né? Então, os professores, os pesquisadores brasileiros teriam essa dificuldade da circulação desse material no Brasil, material importado, não é verdade? Não divulgado, porque há todo um pacto, não é? Um pacto racista de não evidenciar também esse material, né? Então, quando é lançado um livro desse, não sai crítica, não sai imprensa, não tem lançamento, é tudo circundado de um silêncio, de um apagamento sepulcral, né? Então, espaços como esse, falas como essa, são muito necessárias e a gente te agradece demais. Um segundo ponto que você passou, que me interessa muitíssimo, você sabe, é a questão da literatura escrita na língua original, né? Na língua da ancestralidade, a língua primeira dos autores africanos, né? E até você poderia comentar um pouquinho mais, né? Então, esse lado da perda da amplitude dessa literatura, porque de uma vez que ela é escrita num idioma que poucas pessoas falam, né? É um idioma muito localizado ali, ela vai circular menos do que o inglês, que é tido como uma língua universal, mas com todas essas ponderações que você também colocou aqui, eu não vou repetir. Então, tem essa perda. Mas tem um ganho político, cultural e estético maravilhoso, né? Único. É uma recuperação de algo assim, um trabalho monumental. E um terceiro aspecto é essa literatura sendo traduzida para o inglês,
né? Então, o autor que escreve no seu idioma originário, vamos dizer assim, depois tem que ser traduzido para o inglês de qualquer forma para poder circular, porque todo autor quer ser lido, né? Essa é uma verdade. Então, se você puder comentar também um pouquinho disso, eu acho que fica bem bom. Queria que você pensasse um pouco com a gente também em outros territórios. Como que é o ensino de inglês? Você falou aqui no Brasil, falou muito bem, acho que você deu um quadro, é assim que é mesmo, né? Esse foco no inglês americano, no inglês da Inglaterra. Mas queria que você trouxesse um pouquinho de informação sobre como é o ensino de inglês na Nigéria, né? Se a gente for pensar nos livros didáticos da Nigéria. Então, nos livros deles, a literatura nigeriana brilha, a literatura nigeriana está ali presente, a literatura contemporânea, e no mundo, Everton, como é? A literatura nigeriana está presente nos livros didáticos dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países europeus, Canadá também, voltando a pensar nas Américas. Não sei se você tem essa. Veja, não acho nem que você precisa saber isso, mas é que a sua fala me deu essa curiosidade, né? E por último, depois, eu não sei se eu estou falando muito, né? Não sei se estou vendo que você está aí anotando, se depois eu posso retomar aqui, mas é que às vezes você já emenda, né, uma coisa na outra e fala tudo de uma vez. Estou pensando aqui no professor que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois, porque a aula vai ficar gravada e disponível no nosso canal, né? E aí fiquei pensando assim, que o professor, né, Everton, você sabe muito bem, ele não está sozinho, ele está dentro de um sistema que tem o coordenador, tem o diretor, tem a editora que prepara o livro didático, tem toda aí uma. Não é uma decisão só do professor levar a literatura nigeriana para a sala de aula, né? Essa decisão passa por uma discussão, por uma quase que uma militância, que você deve ter muitas histórias para contar para a gente aí, de como que essa sua proposta tem sido recebida por suas coordenações, por seus colegas, né? Então, mas vamos imaginar que um professor assiste aqui o seu curso e fica empolgado e quer levar essa literatura para a sala de aula dele, né? Que é isso que a gente quer que aconteça, que você inspire as pessoas. Que argumentos você acha que esse professor pode apresentar em favor da presença da literatura nigeriana na sala de aula? Opa, vamos lá, professora. Eu fiz aqui algumas anotações. Em relação à literatura, né, ser produzida na língua primeira, como você disse, tem alguns autores que falam, né, da questão também do mercado editorial, como você também falou, né, que todo autor precisa assim, ser lido, precisa chegar. Então, eu acho que mesmo tendo esses aspectos culturais que a gente sabe muitas vezes imperialistas, né, mas que são transformados, eu vejo, né, eu sei que às vezes aqui no Brasil, igual essas obras que estão todas em inglês, a gente, né, muitos acabam não tendo acesso, mas para o mercado editorial e, né, assim, de uma forma mesmo mundial, a gente percebe que é uma forma do autor ele ganhar crítica, né, dele ser lido, dele ter os seus livros comparados, estudados, né? A Shirley Amanda também já falou um pouco sobre isso, e que é uma forma mesmo, assim, né? Do escritor, se ele usa uma língua de uma comunidade muito restrita, né? Aquilo, infelizmente, fica parado, né? Não chega. Então, eu acho que até por isso que o pensamento do professor keniano, né, o Ngugi wa Thiong'o, ele acabou sendo assim meio que, né, um pouco abafado pelos outros teóricos. Eu acredito que tenha sido muito em relação a isso, né, de uma língua
tá, que é uma língua global, de uma língua que está espalhada em todos os cantos. Então, assim, pensando sobre essa questão ainda, professor, eu acho que até um dos motivos pelos quais eu comecei esse projeto de pesquisa antes de entrar no doutorado, porque assim, eu não me conformava de forma alguma, e ainda não me conformo, na Nigéria eles falam inglês, são nativos, no Quênia, na África do Sul, em Gana, em tantos lugares, e ainda a gente nega, né, esse lugar, sabe, da língua, né, da língua inglesa, esse instrumento. Só para a senhora e para todos terem uma ideia, recentemente, um grupo, na verdade, de nigerianos, eles entraram com um recurso, porque toda vez que eles iam fazer um mestrado, um doutorado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, era exigido deles um teste de proficiência de língua inglesa. Mas eles já falam inglês. Assim, então, é uma loucura. Então, eu acho que isso faz parte da loucura. Se é a língua deles, se eles são nativos, olha que apagamento total, assim, que violência, né, sem procedência. Como que você vai pedir, né, para um nativo da língua inglesa, só porque é de um país africano, fazer um teste de proficiência, né? Então, negando a este usuário o poder da língua, né? O poder que se tem da língua inglesa. Então, isso são, né, exatamente isso são coisas assim que sempre me incomodaram muito, né? Eu sei que é até um pouco contraditório, quando eu li o Ngugi wa Thiong'o, eu até falei, nossa, ele tá, né, ele fala de uma coisa, eu estou indo em outra direção, mas depois a gente percebe que a gente consegue, né, chegar num consenso, mas assim, não defendendo uma língua europeia, que inclusive nesse momento a gente está falando em uma língua europeia, a língua portuguesa, né? Então, poderia ser a língua inglesa, seria, né, vamos dizer assim, a mesma coisa. Nós estamos usando a língua do colonizador agora. Ninguém está usando as línguas nativas do Brasil, né? Então, eu acho que tem que mostrar, né, esse poder, sim. Então, eu acho que é a língua mesmo como instrumento de poder, né, de apropriação. Então, essa é uma coisa que eu acho. E uma outra coisa que eu fiquei pensando no segundo dia do minicurso, a gente vai entrar em várias narrativas e tem uma, professora, de um escravizado, né, que são aquelas chamadas de slave narratives, né, as narrativas de antes era escravos, mas a gente sabe que a gente muda para escravizado, né, mudando um pouco esse gênero, até mesmo nome, de um nigeriano, né, Eloda Equiano. Eu vou trazer uma parte para a gente ver aqui em inglês, como trabalhar isso também na sala de aula com os alunos, ele relatando quando ele foi sequestrado da Nigéria, ele com a irmã dele, né, eles eram muito pequenos, eles foram separados, aí ele ficou sem comer. Então, assim, são relatos, por mais que são relatos de terror, a gente precisa ouvir isso, né, não tem como fugir. É necessário ouvir, né? Dá um nó na garganta, a gente fica sem palavras, mas é necessário. E aí ele foi traficado, né? Foi para algumas ilhas do Caribe, depois para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos é que ele foi levado, né? Sempre vendido, passando de mão em mão até chegar na Inglaterra. E ele foi tomando conhecimento, né? Em 1700, né? E alguma coisa, e ele tomou apropriação, conhecimento da língua inglesa. E graças a esse conhecimento, a essa apropriação da língua, é que ele conseguiu escrever a sua narrativa, a sua autobiografia, né? Então, aí eu fico pensando, se ele tivesse escrito, né, na língua nativa, eu nem sei se ele se lembrava na época que ele foi traficado, porque, né, por conta das situações, mas olha, assim, a importância, né, de escrever em inglês, né, até nesse contexto, para que
todos saibam da história contada pela voz da pessoa, né? E não pelo outro, pelo branco, pelo chefe, não, por ele próprio. Então, ele se apropriou, ele escreve em inglês, ele coloca ali as suas experiências, os seus traumas, o sequestro, tudo, né? Então, a sua pergunta também me lembrou dessa narrativa que a gente vai dar uma olhadinha, vamos estudar um pouco no próximo dia de curso. Aí, professora, sobre o ensino de inglês na Nigéria, né, da literatura, foi interessante que eu me lembrei do nosso evento com o Dico, né, com o professor Dico, porque eu também tinha essa curiosidade. E ele, na verdade, disse que os nigerianos, eles estudam, sim, a literatura nigeriana, mas os textos canônicos, né, dos ingleses, eles continuam super firmes nos currículos, né? Então, tá misturado, né? Mas a gente vê que esses textos canônicos, né, desde a entrada, como a gente viu no Quênia, na Nigéria e tal, eles continuam, né? Então, essa informação assim que eu tenho pelo evento que nós fizemos. Deixa eu ver. Eu anotei aqui sobre as propostas, né? Que argumentos o professor de inglês, por exemplo, poderia ter para trabalhar com esses textos, com essa estética nigeriana em sala de aula. Eu acho que os próprios documentos oficiais, eles já trazem, né, essa desterritorialização da língua inglesa, né? E principalmente para quem dá aula para o 8º ano do ensino fundamental, eu percebo que o livro do 8º ano que mais traz propostas culturais literárias, né? Dos outros anos eu percebo assim bem fraquinho, bem, né? Quase não tem. Agora o 8º ano tem essa ênfase, né? Na literatura, na arte, da mundial ao local, e esse documento já traz, né? Que a gente tem que superar essa visão de Estados Unidos e Inglaterra. Então, eu acho, né, assim, pela minha experiência, que não é tão difícil, né, para o professor levar esses textos, e a aula que vem também na sexta-feira, eu vou trazer algumas práticas, né? Então, a gente vai ver os textos nigerianos com a prática, como funcionou, como tem funcionado, coisas também que eu ainda não consegui aplicar, né, na sala de aula, mas que tomara que contagie todo mundo e todo mundo aplique, né, em suas aulas, até mesmo de outras disciplinas, enfim, né, fazendo aí algumas adaptações. E então eu acho assim que nós temos, né, muito argumento, sim, para não ficarmos nessa mesmice, né, nessa coisa que está no imaginário, né, 2 países, 2 lugares, e que já não cabe mais, né? Nos dias atuais a gente sabe que não cabe mais pelos filmes, até pelas séries que os alunos assistem, né? Eles trazem muito para a sala de aula. Nossa, eles estão assistindo série da Turquia, né? Então, Europa com a Ásia. Você fala, meu Deus, quando era aluno, tinha acesso a uma série, a um filme, a uma produção da Turquia, né? Da Coreia. Então, a gente vê que essa geração, eles estão, assim, muito espertos, muito à frente, né? Eu falando por mim, como educador, muito à frente. Então, a gente tem que... eu acho que sabe, ter esse compromisso mesmo, né, de levar para a sala de aula e cada vez que a gente conseguir, na verdade, pluralizar, comparar, né, debater, é melhor. Isso. Corretíssimo. Pessoal, obrigada, Everton, pelas suas ponderações. Nós estamos com um problema técnico aqui, porque o curso era para ser no Zoom, né? Mas acabou tendo que ser no Teams, porque tivemos também um outro evento no programa que está acontecendo simultaneamente. E agora o que acontece? Para ter acesso ao chat, teria que estar cadastrado na equipe. E
nós não cadastramos 1 a 1, né? Porque precisa de alguns dados que não tinha como a gente ter. Então, assim, tem 2 situações. A primeira, as pessoas não conseguiram escrever no chat porque não têm acesso ao chat. Isso explica muita coisa. Então, para resolver essa questão, eu peço que as pessoas abram aí seus microfones, suas câmeras, para poder falar. Já tem uma pessoa inscrita, que é a Ana Maria Mello. Então, a Ana acho que ela tem algum comentário, porque não precisa ser também uma pergunta, né, gente? Pode ser um comentário, uma sugestão, um depoimento aí dessa situação que talvez você também enfrenta em sua sala de aula. E a outra questão que deve estar afligindo algumas pessoas é a lista de presença, que normalmente a gente põe a lista de presença no chat, mas como vocês não estão tendo acesso ao chat, a gente colocou aqui e não vai funcionar, né? Porque vocês nem viram que a gente colocou. Então, assim, não se preocupem, ninguém vai ser prejudicado, todo mundo que está aqui vai sim receber certificado. Primeira coisa que eu garanto a vocês. Segundo, quem quiser me mandar um e-mail, né, dizendo assim, professor, estive na primeira aula do Everton, com o seu nome completo, por favor. O meu e-mail é elis, com Z, cardoso, com S, @terra.com.br. Eu vou falar de novo. Elis, com Z, cardoso, com S, @terra.com.br. E aí, você já, né, vale como presença. Quem não tiver esse tipo de ansiedade e vai voltar na sexta-feira, assina a lista da sexta, que ela vai valer por hoje e de sexta. E até sexta a gente vai resolver esse problema do chat, tá bom? Agora eu passo a palavra para a Ana. Oi, Ana, que bom te ver aqui. Então, não, na verdade, né, nesse exato momento eu estou lendo, né, o livro da Chimamanda e, assim, como não fazer uma analogia aí com essa aula maravilhosa do Everton. Então, assim, lembrando, né, que a Chimamanda aqui nesse texto, né, que se passa na Nigéria, né, e que é de uma narradora negra, adolescente, né? E ela traz aí esse misto do dialeto, né? Junto com a língua inglesa, né? Então acho que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quanto esse texto, que é uma narrativa que mostra aí, né, a opressão do colonizador, já que ele fala mostra muito personagens que deixaram a cultura, né, africana em detrimento da cultura do colonizador, né, como é o pai da narradora, né, então ele é totalmente um homem que deixou as suas raízes, que não deixa nem os filhos terem o contato, né, com a origem, né, eles moram lá, mas eles não podem ter contato com pessoas que não são da religião católica, né? E que porque ele não permite, né? Então, um pai bem opressor, né? E aí vem todo esse discurso aí da Chimamanda, né? Também que você vê que ela trabalha muito bem a personagem, né? Na verdade, eu estou fazendo um estudo aí de como ela trabalha a personagem, né? E esse feminino dessa personagem. Então, eu estou olhando com esses olhos. Mas eu não posso não pensar na sua aula e eu, quando vi o mini curso, eu não deixei de fazer essa analogia, porque eu já estava lendo o livro dela, né? E aí eu queria que você só falasse um pouquinho, assim, porque eu acho, assim, eu estou super encantada com a escrita dela, né, que é uma escrita muito boa, né, muito literária. Ela traz aí, né, a própria botânica da África, da Nigéria, né, muito presente, tanto que é o nome do livro, né, e também metaforicamente, isso que depois a gente entende, né, muito, né? Então, queria que você comentasse só um pouquinho, porque eu não sei se você vai falar
desse livro, mas eu não consegui não falar, né, já que eu estou lendo ele. Obrigado, Ana Maria, pela presença, pelo comentário também. Ela é maravilhosa, né, a Chimamanda. E eu vejo assim que o apagamento, né, assim, ele é tão grande, na verdade, que a Chimamanda chegou até o Brasil. A gente vê que muitos têm pesquisado, né? Que bom que a gente tem esse acesso. Aí, quando a gente começa a pegar a literatura nigeriana, a gente vê que tem tantos autores, mas são assim, é uma literatura tão rica, né? E aí a gente consegue ver, né? Que bom que a Chimamanda chegou, mas até no próximo encontro, Ana, eu vou colocar algumas sugestões de leitura. Tem uma autora nigeriana que a Chimamanda se espelha muito nela, né? Então a Chimamanda sempre fala assim que ela é a guia dela, né? Que é a Buchi Emecheta. Eu vou colocar o nome dela e vou colocar algumas obras, né? As Alegrias da Maternidade, Preço de Noiva, é um romance. Nossa, a gente consegue tecer essa relação e ver até o estilo, né? Da Chimamanda com a da Buchi, né? E o bom é que tem em português também. Assim como a Chimamanda foi traduzida, a Buchi também foi traduzida. Então eu vou colocar uns 3 romances aqui que eu conheço que são muito reflexivos para a gente pensar essa questão. Aí na sexta-feira eu vou colocar já no slide, coloco também o meu contato, essa sugestão para que a gente, né, Ana Maria e todos, eu acho assim que tudo assim também depende muito da gente, né? Assim, é triste, mas nós professores assim, muitas vezes as coisas não saem se a gente não, né, não toma isso e coloca na frente e pesquisa e faz, porque né, se a gente também esperar tanto, acaba passando, né? E a gente, então, eu acho que a gente tem que correr sim, né? Claro que tem que melhorar a formação, mas a gente precisa ler esses autores, esses escritores negros, nigerianos, quenianos, de Zimbábue, do Ghana, da Angola, né, da nossa própria literatura lusófona, né, o Mia Couto, que eu sei que é um dos autores assim mais lidos aqui no Brasil também, que os romances dele são maravilhosos, mas aí na próxima aula eu trago essas sugestões, tá bom? Para abrir o nosso repertório, né? Eu agradeço muito, na verdade, eu estou pesquisando, porque eu estou em processo de criação, né, doutorado aqui na PUC, mas o meu foco é os autores lusófonos, mas eu não pude não ler esse livro, porque realmente me atraiu bastante, né, apesar de ser outro país, né, mas assim, eu achei muito pertinente, então eu acabei me atraindo até por curiosidade, não pela pesquisa, mas aí sim como uma pesquisa de personagem, uma outra coisa, um outro foco. Mas eu agradeço muito, gostaria sim de conhecer essa outra autora que eu realmente não conheço, que é a Chimamanda se espelha, e agradeço bastante, tá? Essa sua contribuição, esse mini curso que sempre acrescenta tanto para a gente. Então, muito obrigada. E obrigada, professora Beth, também, por estar trazendo aí para a gente. A gente está tendo essa oportunidade, né? E que sempre é tão bom, né? Porque eu acho que isso ecoa muito, né? Aí nas nossas cabeças, sendo que não acho que é só porque está em pauta agora, né? Mas eu acho que sempre, né? Eu sou de formação historiadora e acho que isso não tem como estar não printado na minha raiz de brasileira, né? Apesar de eu ser loira, de olho azul, eu acho que eu tenho tudo isso, né? Muito incutido, porque eu sou brasileira, né? E tenho essa miscigenação aí toda, então acho que é muito importante, né? Para a gente pensar nisso também, apesar daqui ser língua inglesa.
Legal, Ana. Tá bom, tá ótimo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tem mais alguém que queira compartilhar? Ah, parece que a Nathalie, não sei como pronuncia, estava com a mão levantada num momento, não sei se ela desistiu ou se foi contemplada por alguma fala, mas alguém que queira participar, pode ficar à vontade. Se não quiser abrir a câmera, abrir só o microfone, também tudo bem. Se não, Everton, a gente já vai encerrando, né? Já deu horário, algumas pessoas já saíram, você também precisa descansar ou terminar os seus afazeres do dia, porque professor está cedo para professor descansar, né? A gente sempre tem ainda aula para preparar, trabalho para ler. Então, eu vou encerrando oficialmente aqui, te agradecendo por essa primeira aula. Tenho certeza que estamos todos ansiosos Oi, Fernanda, você quer falar? Não? Estamos todos, assim, ansiosos para ouvir a continuação e para conhecermos mais dessa literatura. Muito obrigada, viu, Everton? Te passo a palavra para uma despedida. Agradeço também os participantes e espero vocês todos na sexta-feira. Vamos sextar com o Everton e a literatura nigeriana. E um beijo, até sexta. Everton, sua despedida. Obrigado, professora. É um prazer estar aqui, né, com você, com todos os participantes. A Fernanda, que eu vi agora, que é uma amiga minha, professora de inglês, inclusive aqui da prefeitura. Fico muito feliz em ter a participação dos professores, né? Isso é que, para diminuir essa distância, né, de academia e chão de escola, eu acho que isso tem que, né, tem que estar em consonância sempre. Mas eu agradeço a participação de todos e na sexta-feira vou trazer algumas sugestões, a gente vai entrar nos textos e vai ser, né, um segundo dia aí de bastante aprendizado, de trocas, para a gente continuar levando, né, o que a gente precisa para a sala de aula. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até sexta-feira. Tchau, tchau. Até sexta. Obrigada, Nath, pelo apoio. Você foi maravilhosa. Obrigada. Ai, Obrigado, imagina. Nath. Só queria saber